Fala galera, tema da aula de hoje é uma aula mais passeando, que nós conhecemos como golpe civil militar ou ditadura militar, período de 64, período que os militares estiveram no poder e a forma que os militares também conduziram o seu período quando estavam no poder. É importante ressaltar os motivos que levaram os militares a chegar ao poder na transição do governo de João Goulart até o início de 64 e se estendendo durante o período inicial, que é o golpe civil-militar, porque tinham participação civil, e depois com a ditadura, com a implementação já com o ato institucional número 5, que a gente vai ver na sequência da aula. Primeiro vamos dar um passo atrás e entender como é que funcionava a década de 60. É importante ressaltar que a década de 60 foi fundamental e primordial, né, em alguns acontecimentos que culminaram também nessa sequência e depois nesse chamado golpe civil. A década de 60 representava, primeiro, novas culturas ideológicas no mundo alternativo, grandes astros do rock, movimentos do cinema, do teatro vindo à tona, os Beatles, por exemplo, estourava, o Papa João XXIII abre o Concílio do Vaticano II e a coisa vai mudando. A Revolução Cubana, aquela que a gente já viu anteriormente, a Guerra do Vietnã, o uso da informática com os fins comerciais, né? A gente começa a ter uma internet, não é essa que a gente tem agora e está utilizando, não, uma internet muito mais ampla. Os soviéticos mandam o homem no espaço, então é um contexto de Guerra Fria também, tá? A década de 60 é uma década interessante nesses aspectos, do ponto de vista até mundial, tá? Não só afetando o Brasil. O Brasil, nos primeiros anos da década de 60, tem o início da Folha de São Paulo, os skates, isso que a molecada gosta pra caramba, também ganha febre no país, especialmente em São Paulo também, a Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Erasmo e toda aquela galera. A TV Globo também inaugurada, essa foi inaugurada em 65, e só um detalhe, apoiou também a intervenção militar. O personagem Cascão, isso é uma curiosidade, ele toma um banho de verdade, né? E esse banho de verdade deu até uma briga contra o Maurício de Souza, são as curiosidades, tá? Outro ponto, lá em 58 o Brasil havia sido campeão mundial, em 62 conquistou o bicampeonato mundial com destaque do Garrincha, do meu Botafogo. O Brasil tem agora, a Brasília se torna de fato uma capital federal, nós temos, e começa nos problemas políticos, onde chega ao poder Jânio Quadros, aquele da vassourinha, que condecora, né? Ele assume o poder, dizendo que ia varrer a corrupção do país, e ele tem sérios problemas em seu governo. Medidas impopulares de Jânio Quadros, como proibir briga de galo, proibir biquíni nos desfiles de moda, e o ápice, né, do seu problema na política naquele momento, especialmente no contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos ajudavam o Brasil, Jânio Quadros simplesmente condecora o maior inimigo na América dos Estados Unidos, chamado Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, que levou à ascensão do socialismo em Cuba, inimigo mortal dos Estados Unidos naquele momento. Isso gerou problema, porque diziam que Jânio Quadros era comunista. E ele, não sou comunista, até que ele renuncia. E o seu vice era João Goulart. E João Goulart estava onde? Em uma visita diplomática na China comunista. Isso deu um problema, porque quando um renuncia, quem assume o poder é o vice. E não tinha nenhum ano de mandato e uma briga danada para se vão deixar Jangos assumir, não, porque tinha alinhamento com o comunismo, aquela briga, até que no primeiro momento o governo de Jango foi dividido em duas fases. A primeira fase parlamentarista, onde ele não tinha o poder total, isso foi feito para ver como é que era a posição dele politicamente e diplomaticamente, tá? E no segundo momento também, que já a fase presidencial. Houve um plebiscito onde a população optou por voltar ao regime presidencialista e dar os poderes a João Goulart, e assim o fez, e assim o mesmo teve o poder nas mãos. Bem, o Brasil estava nesse processo agora com João Goulart,
tendo alguns problemas políticos. Obviamente, ele não era um cara benquisto por todos, especialmente por uma ala conservadora, os grandes empresários, a igreja principalmente também, as alas mais conservadoras não viam o João Goulart, o Jango, como era conhecido, como um cara para o Brasil no momento. Lembrando que João Goulart já foi ministro de Getúlio, foi ele mesmo que aumentou o salário em 100%. O que vai acontecer? Vamos entender um pouquinho do governo de João Goulart para a gente falar da ditadura em si. Primeiro, João Goulart enfrentou diversas greves, especialmente em 62, onde teve diversas greves de pessoas que cobravam, né, o 13º, que até então não existia, foi existir com João Goulart. O trabalhador rural, que não havia sido amparado legalmente por Getúlio, agora é amparado também por ele. E a reforma agrária era algo que vai gerar um problema. O que é reforma agrária? É a forma como é que você vai redistribuir o seu campo, a sua questão agrária. E os grandes proprietários ficavam com a pulga atrás da orelha, porque eles tinham terras que não eram produzidas, mas também não queriam perder sua posse, nem dadas aos que não queriam, os que queriam produzir naquela terra. Nesse momento, João Goulart, tá? Ele estabelece o chamado plano trienal. E esse plano trienal, que são 3 anos para ele, era por meio do corte de gastos públicos, reformar a base, reduzir a inflação e as desigualdades sociais. Claro que no momento a inflação ele não conseguiu, até porque ele vai ter um problema com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que já emprestou muito dinheiro ao Brasil lá na época de JK. O modelo de vida brasileiro era muito próximo ao modelo de vida norte-americano, né? Então, a sociedade de consumo, esse conceito de consumo, ia contrário ao contexto do governo de João Goulart, que era um governo muito mais ligado aos eixos socialistas, pelas decisões dele. E como em 63 volta, né, o presidencialismo, João Goulart volta a ter o poder nas mãos, aumenta a população, aumenta a oposição e a população exige de Jango que faça algumas reformas. E aí vem o problema, porque Jango estabelece um comício na Central do Brasil, e esse comício na Central do Brasil reúne 300 mil pessoas, onde ele diz que vai ter as chamadas reformas de base. O que são as reformas de base? Só para você ter a noção. A reforma de base foi quando ele queria uma redistribuição agrária, né? A questão de propriedade também é posto em prova. De certo que naquele momento houve uma oposição muito forte ao governo de João Goulart. Então a população, de um modo geral, a ala mais burguesa do Brasil, vamos colocar assim, os grandes proprietários, os grandes empresários, a igreja também, fazem também um comício, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E lá ele se oposiciona a João Goulart e reúne 500 mil pessoas. Era como se fosse um cartaz fora Jango, né? De pedir para ele ir embora. Mas juridicamente e dentro do conceito constitucional, não podia se tirar o presidente, não tinha como tirar o cara, né? Pô, vou tirar o cara como? Até que ele comete, dentro do ponto de vista constitucional, entre aspas, mas juridicamente militar chama a atenção, ele numa revolta dos marinheiros de baixa patente, de sargento para baixo, ele dá o apoio a esses sargentos, e aí é a deixa que o militarismo queria, porque segundo o militarismo, Jango apoiou piamente a falta de hierarquia, e isso representava um problema. E aí assume a junta militar, e no primeiro momento surge aí sim o chamado golpe civil-militar. Por que golpe civil-militar? Chama-se golpe porque existia presidente. Então, quando você sobrepõe alguém e não usa a Constituição para isso, não tem eleição, chama-se golpe. E por que civil-militar? Porque inicialmente não foram só os militares que assumiram, tinha que pedir a saída de Jango, também muitos civis, que depois são perseguidos até pela ditadura, mas inicialmente apoiaram. E os militares eram divididos em 2 momentos. A
ala mais moderada e os militares chamados linhaduras, que é aqueles que queriam permanecer no poder, estabelecia uma hierarquia, queria a força mesmo tendo utilizada, e a gente vai ver a partir de agora. O primeiro governo que nós temos é o governo de Castelo Branco, que vai de 1964 até 1967. Esse momento ele foi indicado como presidente da República por uma junta militar que foi a golpista mesmo ao poder. O Marechal era considerado, né, o Marechal Castelo Branco, né, é um militar mais moderado, embora vai ter alguns probleminhas. Ele assina um ato institucional, que a partir de agora, esse ato institucional, a gente vai chamar de AI. AI1, AI2, AI3 e a tão temida AI5. Perdão. Ele assina o ato institucional AI2, que amplia, tá, o poder do executivo, ou seja, o poder do presidente, estabeleceu eleições indiretas para presidente da República e extinguiu todos os partidos políticos, acabam com todos. Para não dizer que não tinha oposição, circulavam aqui dois partidos. O Arena, que era o partido que apoiava a ditadura, né, que apoiava os militares, era um, e o MDB, que era o de oposição. Só que no MDB existiam vários partidos. Tinha gente que não concordava um com o outro, mas se uniam porque todos eles queriam a saída dos militares. Ele promulga também depois o AI3 e o AI4, que obriga o Congresso a construir uma nova Constituição, a criar uma Constituição mais autoritária. Ele tem uma política mais econômica, mais anti-inflacionária, que causa desemprego, o arroxo salarial, né, que é a diminuição dos salários. E, inicialmente, o Brasil tem um choque. Mas a coisa vai desandar por quê? Porque muito da oposição começou a ver que era um governo muito centralizador. Então, um deputado, inclusive, Márcio Moreira Alves, em um congresso nacional, utiliza-se do seu discurso para criticar a ditadura, que até então era só uma imposição militar, e não só criticar, como falar para ninguém se reverenciar a militar nenhum. Indiretamente ele gritou isso, né? Claro que o discurso não foi esse, mas o teor foi isso. E devido às manifestações nas ruas também, que inclusive teve morte de estudante, faz com que agora um presidente linha dura que já está no poder agora, que vai de 1967 até 69, quando ele tem um problema de saúde, que é o Marechal Costa e Silva, que é um linha dura, tá? Ele estabelece de fato a ditadura quando ele promulga o AI5, o Ato Institucional número 5, aquele temido durante a ditadura militar. Ele começou a combater, ele precisava ter ali os opositores, ele teve três principais focos: os políticos influentes, os grupos de organizações políticas que eram mais da área de esquerda e todos os estudantes e professores universitários que eram contra o governo. Só para essa ideia, se eu estivesse dando aula e falasse contra o governo, eu sairia dali preso, talvez nem voltasse mais, porque surgiram os chamados doicodes, onde era um centro de interrogação, de tortura, onde sumiam pessoas que não concordavam com o sistema. Muito era dado com alinhamento ao comunismo, ao socialismo, aquilo que os militares tanto cobravam contra. Ele fecha o Congresso e ele promulga o AI5. Tá? Esse AI5 tinha como algumas características, prestem bem atenção. Concedia ao presidente da República dar recesso à Câmara. Na verdade, não foi recesso. Ele fechou todas as câmaras estadual, Câmara de Vereadores, que eram municipais, e fechou. Só mandava o presidente. Ele podia intervir nos estados, ele podia, sem respeitar as limitações de Constituição, ele podia fazer o que quisesse, caçar mandatos políticos, o fim do habeas corpus também, tá? Proibia qualquer tipo de manifestação que fosse de ordem política. Ele começou a pôr também a censura prévia. Galera, censura prévia é aquela censura que é antes. Por exemplo, se eu escrevo uma letra de música e eu quero lançar essa música vai passar pela censura. Aí o censor vai parar e vai olhar assim, ó,
isso pode, isso não pode. Então todas as músicas, tudo que era produzido na época, dentro do jornal, não só nas artes como das notícias, tudo tinha uma censura prévia, nada passava contra o regime. E isso muitos que tentaram ir contra o governo sofreu o peso dos doicodes, das perseguições, das mortes, como a gente tem aí, e eu vou deixar um vídeo também de apoio. Diversas situações de oposição eram caçados no sentido pesado da coisa. Em 1969, ele tem um problema no coração e mete o pé. Entra no seu poder o general Garrett Médici, que vai de 69 a 74. Ele, de alguma forma, conseguiu apaziguar os quartéis um pouquinho e até aspirar os militares mais direitistas, tá? Que era mais radical, inclusive. O período quando se registrou o maior índice de crescimento econômico do país naquele momento foi com o Médici, porém ele fez uma dívida muito grande. É aquela história, eu não tenho dinheiro nenhum. Se eu vou ao banco, pego 100 mil, eu tenho 100 mil agora, mas eu tenho uma dívida de 500, e foi o que aconteceu. Regiões que eram poucos habitados do centro-oeste e da região da Amazônica também, eles receberam muito apoio financeiro do governo. Por outro lado, também, esses empréstimos vão gerar muitas dívidas. Outro ponto importante também é a campanha do ufanismo. O que é ufanismo? Foi o período em que o Brasil ganha a Copa do Mundo com Pelé, que fez 80 anos agora, ganhou uma Copa do Mundo e ele foi utilizado, né, como propaganda a Copa do Mundo. Olha, na ditadura a gente ganha. Tá vendo como a gente conseguiu ganhar a Copa do Mundo? O Brasil é o país do futuro. Avante Brasil, salva a seleção. Aqueles vamos Brasil, Brasil, ame ou deixe. Cara, isso era muito pesado. O que era amar ou deixar? Ou você concordava com o que estava lá, ou podia ir embora. E muita gente vai embora. Muita gente vai embora do país e só vão voltar com a chamada lei da anistia, que é quando é o perdão político, mas isso é mais à frente também. Sai o Médici, entra Geisel, Ernesto Geisel, de 74 até 1979. Ele começa a ter alguns dos seus problemas mais escrachados, digamos assim. Por exemplo, o assassinato do Vladimir Herzog, em 75, no doicode do 2º Exército de São Paulo. Botaram lá ele como se tivesse se enforcado, mas provaram que não. Vários metalúrgicos, especialmente do ABC Paulista, começaram a lutar contra também o governo se posicionar. E aí já a coisa desanda para o final da ditadura, que vai entrar aí o João Figueiredo. E João Figueiredo foi o período mais flexível do que o chamado período Anos de Chumbo, que é, como eu falei para vocês, aquele período de tortura, de porrada mesmo, galera, de gente sumindo que era contra o governo. Com Figueiredo foi uma coisa mais aberta, inclusive teve as campanhas de diretas já, que buscavam depois uma participação. Em fevereiro de 1978 foi criado o primeiro Comitê Brasileiro da Anistia. O que era anistia? Anistia era o perdão político. Toda essa galera que foi perseguida e fugiu do Brasil, né, devido à ditadura militar, elas sofreram perdão político e puderam voltar para o Brasil. Então essa galera sofreu com Figueiredo, chamada Lei da Anistia. Eles voltavam com perdoado os crimes contra o governo militar. Os partidos MDB e Arena são extintos, aí surgem diversos partidos, né? Na verdade, era uma forma de enfraquecer, porque se o MDB, que era oposição, era um partido muito grande, agora ele vai se repartir todo, vai desfragmentar e vai perder um pouco de força também, tá? E aí surge o PT, PDT, PSDB, PMDB e por aí vai. A crise econômica estoura com Figueiredo e aí começa também os pedidos já de direita já. Tá, queridos? E aí esses diretas já era o pedido para uma participação de votação, de escolher o presidente. Num primeiro momento não é aprovado, mas depois isso ganha uma força. Aí sim a gente vai eleger um presidente, que é o Tancredo Neves, que vem a falecer e assume no seu lugar José Sarney e começa a nossa vida democrática pós-ditadura militar.
Tá ok? Dúvidas a deixar para mim aí, que a gente vai tirando as dúvidas do jeito que a gente puder tirar. Tá bom? Beijo!